Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Eu sou a Jaque Lucas e hoje eu vim aqui compartilhar um pouco da minha história, do meu testemunho de vida com vocês. Quem me conhece pode estar pensando, por que depois de tanto tempo, né? Já se passaram 3 anos e 4 meses, né? Desde o acidente, desde tudo que aconteceu comigo. Só que só agora o Espírito Santo me falou em sonho, me dirigiu a gravar esse testemunho. E eu acredito que ele deseja fazer algo através disso. E depois de tantas histórias, né, infundadas, tantas coisas que inventaram, hoje eu tô aqui para contar para vocês a minha história. Como eu já disse, eu sou Jaque Lucas, eu sou casada, mãe de 3 filhos, tenho 37 anos, né? Eu sou da Igreja Projeto Semear em Posse, Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. E eu tô aqui para gravar esse testemunho debaixo da bênção de Deus e debaixo da bênção do meu bispo, Valdeci, que é um homem de Deus e também entendeu que era o tempo, né, de gravar esse testemunho, e eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história, né? E para contar a minha história eu preciso falar, né, sobre o Pedro Emanuel, que é um dos meus filhos e foi uma criança, né, muito abençoada, muito amada, muito esperada. Ele nasceu no dia 20 de setembro de 2010 e ele sempre foi uma criança maravilhosa. Os meus outros 2 filhos também são, né? Eu tenho mais 2 filhos, um que vai fazer 17 anos esse ano e tem um que já fez 2 anos agora em maio, né? São as bênçãos que Deus tem me dado. E o Pedro Emanuel, ele sempre foi uma criança que ele sempre amou a igreja, ele sempre amou a comunhão, ele sempre foi uma criança extremamente carinhosa, né? E ele gostava muito que a gente lesse a Bíblia para ele amava cantar e ele foi crescendo, né? Sempre uma criança muito amada. Onde ele ia, as pessoas se apaixonavam por ele porque ele era muito espontâneo, ele era uma bênção de Deus, né? E eu vou resumir um pouco a história, tá? Então eu já vou pro ano de 2017. No dia 16 de novembro de 2017, algo sobrenatural começou a acontecer na vida do Pedro Emanuel. Uma quinta-feira a gente levantou pela manhã e eu fui para colocar ele para a escola, mas ele tava com muita febre. E aí eu falei para ele, filho, eu não vou poder te mandar para a escola, você tá com muita febre. E aí ele ficou em casa, né? Ele não gostava de faltar aula de jeito nenhum, mas ele ficou em casa e tava com muita febre. Eu dei os remédios e a febre não queria baixar. E eu dei remédio de novo, e mesmo assim, né, depois do tempo permitido, não quis passar. Eu dei o banho morno, eu coloquei álcool na meia, né? Aqueles truques, né, que a mãe da gente ensina. E a febre dele simplesmente não abaixou. E a gente foi para o hospital quando o pai dele chegou. A gente foi para o hospital, chegou no hospital, a febre estava muito alta ainda, não queria baixar, então a médica decidiu por fazer exames de urina e de sangue nele. E ela disse que ia demorar um tempinho para ficar pronto, né, umas 3 horas e tal por aí. E como era umas 6h30 aproximadamente, a gente decidiu voltar, ir para o culto. E quando foi 8 horas, a gente voltou para o hospital, né? Foi uma benção, o pedaço do culto que a gente ficou, né? Foi uma benção naquela quinta-feira. E nós fomos pro hospital. Quando chegou no hospital, a médica deu a notícia que o Pedro Manuel teria que ser transferido pra UPA e ficar internado. E assim, sabe, quando parece que o chão abre, né, na tua frente, porque aparentemente a criança tem uma febre, mas ele tava bem. Até então ele tava bem, tava conversando, tava rindo. E quando a gente chegou lá, ela disse que o caso dele estava muito grave. Ele estava fazendo uma infecção muito forte. Depois eu vou colocar alguns exames que sobraram aqui, porque a gente fotografava, né, para poder mandar para alguns amigos médicos, para eles darem a opinião deles, né, porque o estado dele foi evoluindo muito rápido, mas eu ainda tenho alguns. Os exames que eu ainda tiver, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. E aí nós fomos na ambulância, né, foi um momento bem complicado. A gente foi para 3 dias, né, a gente nem pôde voltar em casa para pegar roupa, a gente teve que ir direto, porque realmente o caso dele, né,
tava um pouco sério. E a gente chegou na UPA de 3 dias, ficamos internados lá na UPA de 3 dias. E foi, assim, muito difícil. Eu e ele tava muito, muito, muito desanimado. Reclamava pra mim que tava com dor, né? Quando chegou lá, ele já começou a ficar mais amuadinho, mas quando foi dando a madrugada, ele começou a reclamar muito comigo de dor, que ele tava sentindo muita dor na barriga, né? Até por muitos remédios que ele já tava tomando antibiótico na veia. A gente chegou lá e eles já colocaram antibiótico pra correr na veia, e ele começou a ficar muito desanimado. E quando foi no outro dia, o dia amanheceu, a médica foi lá, a pediatra foi lá onde a gente tava e ela falou: mãe, a gente vai ter que transferir o Pedro Emanuel pro hospital de 3 dias, porque aqui na UPA a gente não tem mais socorro pra ele. E foi um momento muito difícil, porque você ouvir que você tá dentro de uma UPA, né, e não tem socorro pro seu filho, você já imagina, o estado dele realmente é muito grave. E nós fomos pro hospital. E quando chegou lá no hospital, o meu esposo veio, né, trouxe mais roupas, trouxe alguns documentos que faltavam. E eu me lembro que eu saí, eu fui pro lado de fora do hospital pra chorar, porque você tá bem com seu filho em casa e daqui a pouco o seu filho tem uma febre e do nada evolui para uma septicemia, né? Ele tava fazendo uma infecção forte demais e eles não sabiam ainda de onde estava vindo. E eu fui pro lado de fora do hospital e eu chorei muito, muito, muito. E eu encontrei com uma amiga minha, Camila, e ela conversou um pouquinho comigo e eu entrei. Mas eu tava com a minha alma muito aflita. E a gente foi, ficamos na maca, né, lá embaixo na emergência por um tempo. E aí até a pastora Josi chegou, viu a gente, orou com a gente subiu pro quarto, ela subiu também. E naquela noite só tinha uma criança no quarto e estava sendo transferida pro Rio. Então a gente ficou sozinho naquele quarto. E foi muito difícil, muito difícil. E eu comecei a ficar muito desesperada. Muito desesperada. Eu sempre tive muito, muito cuidado com os meus filhos. Eu sempre fui uma mãe muito cuidadosa. E era difícil eles se machucarem, eles terem um ralado. Eu sempre cuidei. Porque sempre que eles se machucavam era como se eu estivesse me machucando, né? Então eu sempre tive um cuidado com eles. E eu me lembro que eu comecei a ficar muito desesperada, muito, muito aflita. E ele dormiu e eu fui orar. Eu fui orar e eu fui falar com o Senhor. E eu me lembro nitidamente da voz do Espírito Santo. E ele falou comigo. Ele falou: Jaqueline, troca a sua aflição de mãe pela adoração de filha, porque eu te chamei para me adorar. E naquele momento eu agradeci ao Senhor por ele ter se manifestado ali naquele quarto e ter me lembrado para que ele me chamou. E naquele momento eu falei: Senhor, tá nas tuas mãos. Essa aflição não é minha. Eu já estava sem dormir, né? A primeira noite, e essa também eu não tinha conseguido dormir, isso já era de madrugada. E eu falei: Senhor, tá nas tuas mãos. Tu tem o controle de todas as coisas. E eu me lembro que depois de orar, eu já fiquei bem mais calma, né? Depois a gente dormiu bastante, né? Como a gente estava sozinho, a gente conseguiu descansar bastante. Deus preparou tudo. E nós continuamos ali naquele hospital. E o Pedro Emanuel só piorava, os batimentos cardíacos nas alturas. Mas a igreja estava orando por ele. Nós oramos e ele ficou ali alguns dias. Eu não me lembro se foram 8 ou 11 dias, agora eu não me lembro muito bem, mas foram muitos dias e eles começaram a desconfiar que ele estava com uma endocardite, né, que a infecção estava vindo do coração. E ficamos ali naquela aflição sem saber o que era, né, naquela ansiedade. E ele foi e começou ele só piorava. Eu me lembro que depois do 7º dia, eu não me lembro,
ele começou a melhorar, porque os batimentos cardíacos dele ficavam lá nas alturas e ele tinha que ficar monitorado o tempo todo. Então ele não podia levantar para poder ir na salinha de brincar ou fazer qualquer coisa. Tudo que ele fosse fazer, eu tinha que chamar a enfermeira, porque ele estava monitorado, né? 24 horas ele tinha que ficar. E eu me lembro que ele começou a refazer os exames, que todos os dias dava alterado e dava sempre muito alto. E ele já estava tomando o antibiótico mais forte para ele, né, no hospital. E eu me lembro do médico entrar no quarto, né, e falar para mim: mãezinha, não sei o que tá acontecendo, não cede, ele só piora, ele só piora. E a gente continuou orando. E, irmãos, do dia para a noite, o Pedro Manuel levantou bem disposto, comeu a comidinha dele toda, que ele não estava conseguindo comer nada. E eu vi ali que Deus já estava começando a fazer um milagre. E quando foi no outro dia de manhã repetir os exames, que chegou os resultados, praticamente já não tinha mais infecção. A gente foi, fez o eco e não tinha nada mais em volta do coração, já tinha sumido tudo. E quando foi no outro dia, ele estava totalmente curado. Deus restaurou totalmente a saúde dele. E eu me lembro que foi um momento assim de muita gratidão ao Senhor. O médico chegou, quando o médico olhou os exames dele, ele simplesmente não acreditou. E ele falou comigo assim: da mesma maneira que apareceu, sumiu. E a gente não descobriu o que é. Então ele vai ter que fazer exame regularmente todos os anos para descobrir qual é o problema. Porque isso não deu à toa, ele tem algum problema de saúde, provavelmente, que a gente ainda não descobriu. Então ele vai ter que todo ano, né, de 6 em 6 meses, fazer todos os exames, uma bateria de exame de sangue e tudo mais. Irmãos, e ele falou pra mim, da mesma maneira que apareceu, né, desapareceu. E eu falei com ele, né, porque, na verdade, eu entendo, né, até porque os médicos estudam, mas quem cura é Deus, quem faz milagre é Deus, e muitas vezes Deus cura através das mãos dos médicos, que são bênçãos de Deus para nossa vida, né, que desempenham um papel maravilhoso nessa terra, mas às vezes Deus faz o milagre, né. E eu me lembro que a gente veio para casa, nem remédio ele precisou tomar, a cura dele foi total. A gente veio para casa numa alegria, numa gratidão ao Senhor. A gente contou o testemunho na igreja, a gente fez uma oração em ações de graça e foi só alegria quando ele chegou, né? E eu me lembro que a minha sogra falou comigo que ficou com medo, né, de Deus levar ele no hospital, porque ele sempre foi uma criança muito especial e ela falava: esse menino não é daqui, ele não é nosso, ele é de Deus. E foi passando o tempo, só que quando ele voltou do hospital, ele voltou muito diferente. E em alguns dias antes da gente voltar do hospital para casa, a pastora Josi esteve no hospital com ele. E antes dela ir embora, eu falei, Josi, fica com ele para eu poder ir no banheiro rapidinho. Ela ficou com ele. Quando eu saí do banheiro, ela tava chorando muito, muito, né? E eu não entendi o porquê ela tava chorando. E ela não me contou o que estava acontecendo, mas depois do acidente ela me contou o que tinha acontecido lá naquele quarto. E mais pra frente, né, depois, né, que eu concluí, eu vou contar pra vocês o que foi que ela me falou. E o tempo foi passando, ele veio do hospital, só que ele voltou do hospital muito diferente. Ele voltou do hospital outra criança. Ele sempre foi uma criança muito temente a Deus. Às vezes ele perdia o sono, ele pegava a Bíblia dele e ia ler, sabe? Ele sempre foi uma criança muito especial, né? E só que ele voltou ainda mais, né? Ele começou a falar pra mim que ele queria ver Jesus, que ele queria ver Jesus, que ele queria sentar à mesa com Jesus. E eu falava com ele: Pedro, você vai ver Jesus, vai chegar o tempo de você ver Jesus. Só que isso começou a ficar tão evidente que até na escola com a professora ele falou que ele queria ver Jesus, sabe? E ele começou a ter umas atitudes diferentes. Ele começou a perguntar se morrer doía. Ele tava brincando na minha sogra um dia, ele falou que tava com medo de morrer. E a gente notou que ele tava muito diferente. Só que até então, eu achava que era porque ele ficou muitos dias no hospital e ele sentiu muita dor, então ele ficou com medo. Mas depois eu comecei a entender que não era medo que ele sentia. Ele queria saber como era
porque Deus já tinha falado com ele o que ia acontecer. Hoje eu entendo, né, que foi isso que aconteceu. E ele começou a falar pra mim todos os dias que queria ver Jesus, até que um dia ele falou comigo: mãe, eu quero ver Jesus. Eu falei: Pedro, vai chegar a hora de você ver Jesus, né? Eu falei: Pedro Emanuel, vai chegar a hora de você ver Jesus, mas ainda não é o tempo. Mãe, mas por que eu não posso ver Jesus se eu quero ver ele? Aí eu falei com ele assim, falei: Pedro, porque para ver Jesus a gente vai ter que morrer, né? Ou então ele vir buscar a gente. Mas você é muito novo. A mamãe não quer que você morra ainda. Você tem muita coisa para viver ainda aqui nessa terra. E ele falou comigo assim: mas se para ver Jesus tiver que morrer, então eu morro. E foi ao mesmo tempo que foi alegre ouvir isso, porque verdadeiramente ele amava Jesus acima de tudo. E ele queria, porque queria ver Jesus, sentar na mesa com Jesus, né? Então eu fiquei feliz porque através do Espírito Santo eu consegui ensinar com que ele amasse Jesus. Mas foi muito doloroso para mim ouvir, porque eu comecei a ficar com medo, preocupada. E eu falei com meu esposo, eu falei: eu tô muito preocupada, porque o Pedro não para de falar que quer ver Jesus, que quer ver Jesus. E o tempo foi passando. Ele começou a pregar para todo mundo. Em fevereiro a gente foi pro retiro. E ele falou na escola: vocês vão pro carnaval, eu vou pro retiro espiritual. Ele chegou a falar com uma funcionária da escola se ela já tinha aceitado Jesus, porque Jesus estava voltando e ela tinha que aceitar Jesus. E ele começou a falar de Jesus com mais intensidade, né? A gente tinha um amigo muito querido, que a gente ama muito, que ele amava demais. E na época ele estava passando por algumas dificuldades, ele não estava indo na igreja, e o Pedro Emanuel tinha tanta preocupação com ele porque ele não ia. E sempre ele falava: tu tem que ir na igreja, Jesus vai voltar, ó, né? Do jeitinho dele, mas ele pregava pros amigos, pregava. E o tempo foi passando, a gente voltou do retiro e ele começou a falar pra mim que ele não ia ser o Jesus da peça da escola, porque em 2017 ele que foi o Jesus da peça, né? Ele tinha um cabelão, ele era lindo. Eu vou colocar umas fotinhos dele aí pra vocês verem. E ele falou pra mim que ele não ia ser o Jesus da peça. Eu falei: vai sim, filho, porque você tem um cabelão. Eu falei: meu filho, você parece com Jesus, você tem cara de Jesus. E ele: não, mãe, eu não vou ser Jesus esse ano. E ele falou com a professora na escola que ele não ia ser Jesus. Ele quis deixar tudo preparado antes dele ir embora. E ele começou, de uma forma muito sutil, se despedir de todo mundo. Ele não quis mais dormir na casa de ninguém, ele queria ficar o tempo todo comigo. E o tempo foi passando até que chegou no dia 7 de março. No dia 7 de março eu levantei, fiz o Nescau dele porque ele não gostava de café. E ele também não gostava de comer nada quando ele acordava. Ele só gostava de tomar Nescau gelado. Podia estar o frio que fosse, tinha que ser gelado. Ele levantou, botei a roupinha nele, dei o Nescauzinho dele, levei ele pra Kombi, botei ele no transporte da escola. Falei: vai com Deus, mamãe te ama, obedece a ti. Ele me deu um beijo e falou: benção, mãe também te ama. E foi pra escola. Eu voltei pra casa, fiz o meu serviço, e quando deu a hora, 11, ele saiu 11 horas, então quando dava 11 um pouquinho eu ia pro ponto, né, pra esperar ele, porque eu morava, aonde eu morava, eu olhava da minha varanda e eu via como parar, então eu podia até ficar em casa e olhar ele vir, mas eu não deixava.
porque eu tinha medo dele se assustar, dele ir pra rua, do carro pegar ele, então eu não deixava ele fazer nada sozinho, nada. Eu não deixava ele ir na beirada da rua sozinho, ou era comigo, ou era com meu filho mais velho, ou era com meu esposo. Ele não andava sozinho porque eu não deixava. E eu fui buscar ele, levei a nossa cachorrinha, a gente tinha uma cachorrinha. A gente tinha 2 cachorros, um macho e uma fêmea, mas a fêmea era filhotinha. E eu levei comigo porque ele gostava muito, ele veio brincando com ela. A gente chegou em casa, ele almoçou, depois ele foi brincar no balanço. E ele sentou naquele balanço, ele começou a balançar. E na quinta-feira ia começar uma festa da comunhão na nossa igreja. E ele ia cantar. Aí ele sentou no balanço e começou a ensaiar. Aí ele cantava: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. E aí ele ia lá em cima, o balanço ia lá em cima e ele cantava: então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Ele amava esse hino. E ele cantava, ele tava cantando, ensaiando, e eu achava lindo. Eu ficava da porta olhando e pensava como Deus foi bom comigo, como Deus me deu. Na época eu tinha 2 filhos só, né? Como Deus me deu 2 filhos maravilhosos, Senhor, obrigada. E ele voltou pra casa, deitou na cama comigo e dormiu. Ele ficava o dia todo comigo, o dia todo. Ele dormiu e eu levantei, fui fazer um bolinho pra ele comer, né? Pra lanchar à tarde, ele e o irmão dele. E eu fui pra minha cozinha. E quando eu cheguei na minha cozinha, que eu comecei a preparar as coisas, eu ouvia muito forte a voz do Espírito Santo falando comigo: eu faço a ferida e eu ligo. Eu faço a ferida e eu ligo. E aquilo não saía da minha mente, sabe? Não saía da minha mente. E ele falava: eu faço a ferida e eu ligo. E eu falei: Senhor, Espírito Santo, o Senhor quer que eu acrescente isso na minha ministração, porque eu também ia ter oportunidade. E eu ia falar sobre comunhão, né? Que a comunhão gera avivamento. Eu falei: Senhor, mas eu não tô entendendo. E ele falava muito alto no meu ouvido: eu faço a ferida e eu ligo. E eu falei: tá bom, Senhor, eu vou estudar sobre isso, eu vou encaixar isso na minha ministração, porque até então eu não entendi, eu não sabia, né, o que estava por vir. E aí eu me lembro que o Espírito Santo começou a falar comigo tão forte no meu coração sobre gratidão. E eu comecei a mandar mensagens para algumas pessoas que fazem muita diferença na minha vida, né? E eu comecei a mandar mensagens agradecendo, e o Espírito Santo falava para mim: você não sabe como é o dia, como vai ser o dia de amanhã, agradece hoje. E eu comecei a agradecer, e eu, né, enquanto eu fazia ali aquele bolinho, eu sentia muita presença de Deus na minha casa, na minha cozinha, como o Espírito Santo me visitava. E eu terminei de fazer, chamei ele acordou, veio, comeu, o Gabriel veio, comeu. E passou um tempo, meu esposo chegou em casa. E a gente foi conversando, porque a gente sempre ficava muito tempo conversando, né? A minha casa era tipo americana, né? Então era cozinha e sala perto. E ele sentou na mesa, a gente ficou conversando e eu fazendo janta. E eu me lembro que a melodia estava ligada e começou a tocar na melodia aquele louvor que fala assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. E aí eu me lembro que eu comecei a cantar esse louvor. E eu comecei a cantar e eu tô lá: Deus me deu, Deus tomou. Aí eu parei de cantar e meu esposo me olhou, eu falei: eu não vou cantar esse louvor. Aí meu esposo falou: mas por quê? Eu falei: porque eu não tô preparada para entregar nem o meu cachorro pro Senhor. Quem dirá um filho? Eu não vou cantar esse hino.
E meu esposo falou comigo assim, realmente é uma letra muito forte. E aí nós ficamos ali e eu mandei o Pedro ir tomar banho, ele foi tomar banho. E quando ele entrou no banheiro, ele começou a cantar. E ele cantava muito alto. Ele cantava assim: fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. E quanto mais eu mandava ele cantar baixo, falava, Pedro, canta baixo. Mais alto ele cantava. E ele ficou ali, naquele banheiro, cantando isso muito tempo, até sair do banho. E nós o vestimos, continuamos ali. Eu fui, fiz a janta. A gente jantou. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiz uma macarronada. A gente jantou. E aí a gente colocou o uniforme no Pedro Manuel porque ele sentia muito frio, ele era muito friorento, muito. E a gente colocou o uniforme nele e ele foi lá no quarto, deu um abraço na gente. Foi dormir. E eu conversando com meu esposo sobre a minha preocupação, que ele não parava de falar que queria ver Jesus e eu tava muito inquieta com isso. Começou a chover. Começou a chover muito, 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 muito. Eu não consegui dormir aquela noite quase nada, porque tava chovendo muito, muito. Só que eu não morava em área de risco, nada disso. E a gente foi dormir. Quando foi de manhã, no dia 8, meu esposo foi trabalhar. Eu levantei. Quando foi 6 e pouco, eu levantei pra botar os meninos pra escola, só que chovia muito, a rua tava igual um rio, era muita água, não tinha como sair. E aí eu falei com o Gabriel, que tinha levantado, falei, filho, não vai ter como ir pra escola hoje, não tem como, tá chovendo muito, a escola virou um rio. Eu falei, vai deitar? Falei, pega a Suzy, que a Suzy tava latindo muito. Vai deitar com ela lá, mas não acorda teu irmão, não. Porque se ele acordar, ele vai chorar muito. Porque ele não gostava de faltar aula, ele era muito estudioso, muito. E assim o Gabriel fez, deitou na caminha dele, o Pedro na cama do lado, eles estavam no mesmo quarto. Eu fui pro meu quarto, conversei um pouquinho com a minha irmã, porque tinha caído algumas barreiras perto de onde ela morava. E dobrei os meus joelhos, orei, pedi a Deus para guardar aquelas famílias. Pedi a Deus para guardar o meu esposo, pedi a Deus para guardar os meus vizinhos, para Deus guardar a minha casa, os meus filhos, a minha vida, livrar a gente de todo mal. E quando eu acabei de orar, eu deitei. E pensei assim, tinha acabado a luz, tinha acabado a internet. Eu pensei, eu vou ver um filme. Eu tinha um filme baixado no meu celular, falei, vou assistir esse filme. Deitei, coloquei o fone no meu ouvido. E aí eu pensei, eu vou abaixar o fone, porque se o Pedro me ouviu, me chamar, eu não vou ouvir. E eu abaixei. Quando eu abaixei, eu escutei um barulho muito alto. Um barulho, sabe, fazendo assim. Eu dei um pulo no corredor.
Quando eu cheguei no corredor, a casa caiu na minha cabeça. E o meu filho mais velho começou a gritar. Ele ficou imprensado. Os móveis veio tudo pra cima dele. Ele ficou imprensado com aquilo tudo em cima dele. Machucou o pé. E eu comecei a fazer força pra tirar ele dali. E ele conseguiu. Eu consegui tirar ele. Ele conseguiu sair. Aí eu pulei por cima daquelas coisas tudo. Muito tonta, porque desceu tudo na minha cabeça. Quando eu olhei pra frente, não tinha mais cama. Não tinha mais cama. E eu abaixei naquela terra. Comecei a cavar com a minha mão. E gritando, Pedro Emanuel, Pedro Emanuel. Pedro Emanuel, meu filho, fala com a mamãe. Mas não tinha resposta. Então, eu não tinha entendido que a casa que tinha caído, eu achei que tinha caído uma árvore, porque desceu a árvore também. Então, na minha cabeça, eu tomei uma pancada muito forte e eu imaginava que era só eu arrumar uma motosserra pra cortar e eu ia tirar meu filho dali. E aí eu falei, a gente precisa de ajuda, Gabriel, vamos sair daqui e pedir uma ajuda, porque senão a gente não vai conseguir tirar ele. E aí eu dei a volta, eu tava tão tonta que eu passei por cima do telhado da casa, mas eu não sabia que eu tinha passado por cima do telhado da casa. E eu desci pra um lugar lá, eu machuquei meu pé todo. Desci gritando socorro. Nisso que eu tava descendo, já tava subindo um monte de homem, um monte de gente. Subiram muito rápido. Eu sou muito grata. Correram pra lá pra tirar meu filho. E nisso eu desci porque eu precisava de socorro, eu precisava de ajuda. Eu precisava descer até o centro da posse pra achar alguém que tinha uma motosserra, porque na minha cabeça era uma árvore. E quando eu desci, eu caí, eu desmaiei. Mas Deus foi tão bom que eu desmaiei debaixo de uma goteira. E aquela goteira começou a bater no meu rosto, eu voltei assim. O pessoal foi, eu pedindo pra poder ajudar pra tirar ele. E nisso eu fui, deixei meu filho com a vizinha. Peguei uma blusa emprestada porque eu tava com roupa de dormir. Botei uma blusa. Pedi pra ela não deixar o Gabriel sair de dentro de casa. Falei, onde tu vai? Eu falei, eu vou lá embaixo porque eu não tenho o número do patrão do meu esposo. E aonde ele tava trabalhando, né? Não tinha como falar com ele. Era muito difícil de sinal e eu perdi todos os celulares. Então eu não tinha nem número de ninguém pra ligar. E aí eu me lembro que eu saí correndo. Eu saí correndo, desesperada. E tinha umas mulheres na rua e elas falavam, fica aqui, não vai, não vai. Eu falei, gente, é o meu filho, eu tenho que ir atrás de ajuda, eu tenho que arrumar ajuda pra tirar ele. E eu me lembro que veio um carro novo. E tinha um homem dentro daquele carro. Aí o vidro tava abaixo. Porque já tinha diminuído, já tinha parado de chover. E eu falei com aquele homem, me ajuda, me ajuda. Meu filho tá morrendo, me ajuda. E eu me lembro daquele homem olhando pra mim e fechando o vidro. Ele não quis me ajudar. E aí eu saí dali correndo. Saí dali correndo. Quando chegou em frente ao bar que tinha lá onde a gente morava, eu dobrei os meus joelhos. Eu dobrei os meus joelhos e eu falei com Deus ali. Falei, Senhor, os meus olhos viram morte. Mas tu tem poder de ressuscitar. Mas se tu não quiser. Mas se tu não quiser, eu não vou deixar de te adorar. E eu me lembro que nisso apareceu um carro, era a Vanessa e a Lulu. E elas me socorreram, me colocaram no carro. E a gente desceu porque eu falei, me leva no Brasil.
seu Fernando vai estar lá e seu Fernando vai me socorrer. Só que quando chegou lá, seu Fernando não tava. Porque ele ficou preso, porque choveu muito, muito, muito. Ele não conseguiu chegar. Então eu fui correndo pra casa do bispo. Cheguei na casa do bispo, gritando da rua, desesperada. Era muito cedo, então ele tava dormindo. E eu gritava, até que ele apontou. Tadinho, deve ter tomado um susto. E ele chegou, eu falei, bispo, me ajuda, bispo. E eu falava com ele, eu não tava falando coisa com coisa. Eu falei, caiu uma árvore na minha casa. E eu só falava, o Pedro tá morto, o Pedro tá morto, o Pedro tá morto. E ele falava, não, filha, calma. Calma, filha, ele não tá morto, não. Tu tá muito nervosa, calma. E aí a gente entrou, ele me levou pra dentro de casa. A Marta tinha acabado de operar, tadinha, não podia fazer esforço. Me limpou. Me deu uma roupa dela pra eu vestir. E eu me lembro que ele foi, nem tinha tomado café, coitado, nem nada. E desceu comigo. E me deixou na igreja. Eu queria voltar pra minha casa. Ele falou, é melhor tu ficar aqui. Eu fiquei lá. E toda hora eu sentia alguma coisa escorrendo e eu fazia assim. Porque eu achava que era água, era lama, né? Mas não, era sangue. E eu não tinha visto, mas fiquei muito a minha cabeça. Muito. E aí eles me levaram na farmácia, a Catarina chegou, me levou na farmácia pra medir minha pressão e eu sujei ela de sangue, sujei seu Fernando. E a gente voltou pra igreja. E eu tava atrás do bispo. Porque ele tinha saído pra ir na minha casa, eu queria notícia do meu filho. E aí, de repente, o bispo chegou. E eu falei com ele. Falei, bispo, e o meu filho? E ele falou assim pra mim, falou, filha, tu vai ter que ser forte. Quando ele me falou isso, eu gritei muito, muito. E aí eu me lembro que eu me lembrei que na quarta-feira, quando tocava a música Deus me deu e Deus tomou, eu não tive coragem de cantar. Mas quando ele me falou que eu tinha que ser forte, na hora eu gritei, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu me lembro que eu fiquei ali e eu não conseguia, eu andava e eu tinha que deitar porque eu tava tonta, eu tinha a sensação de desmaio o tempo todo, E meu esposo nada de chegar. E eu sem comunicação com ninguém porque tinha perdido o celular. Meu irmão viajando pra outro estado a trabalho. E eu ali buscando força em Deus pra continuar de pé. Até que chegou minha irmã, chegou muita gente na igreja, foi chegando muita gente na igreja. Até que meu esposo chegou. E ele chegou desesperado. Não sabia o que estava acontecendo, mas já sabia que o Pedro tinha falecido. E foi tudo muito, muito, muito difícil pra gente. E ele teve que sair, resolver tudo. Mas Deus levantou pessoas muito queridas pra poder ajudar a gente. Eu não vou citar o nome porque eu não quero ser injusta. Mas muita gente ajudou. E os médicos do postinho foram lá pra fazer a sutura na minha cabeça porque vazava muito sangue, muito sangue, muito sangue. Depois eu fui do hospital de Areal, né, fazer o raio-x pra ver como tava. E voltei. Fui tomar um banho, toda suja de lama, toda machucada. Mas o que mais me doía era o meu filho.
E eles tiraram ele muito rápido. A gente sabe que em soterramento as pessoas às vezes ficam muito mais tempo que ele. Tiraram ele muito rápido. Mas eu vejo a mão de Deus em tudo. Porque você já viram uma pessoa que morre soterrado não se sujar de lama? Ele tava todo enroladinho no edredom. E ele não se cobria. A gente tinha que cobrir ele a noite inteira. Só sujou a pontinha do cabelo dele. Ele tava sequinho. Deus preservou o corpo do meu filho. As pessoas são tão maldosas, tão mentirosas. Falaram que ele se quebrou todo, que ele partiu no meio, mas nada disso aconteceu. Eu tenho a certidão de óbito, mas eu não vou colocar aqui porque eu acho que não tem necessidade disso. Mas ele não quebrou um dedo, ele não se machucou. Sabe, Deus realmente tomou o meu filho, veio buscar o meu filho pra si. Foi muito difícil pra gente. E quando foi de noite, o corpo dele demorou muito a chegar. Ele chegou o corpo dele. E aí a gente foi pra igreja. Ele foi velado no lugar que ele mais amava, que era a nossa igreja. E eu me lembro que eu não tinha força pra entrar. E eu falava, eu não vou entrar, porque eu achava que ele tinha se machucado todo. E aí o bispo veio encontrar comigo. E eu falei, bispo, como que tá o meu filho? Ele falou, teu filho tá dormindo. Não tem nenhum machucado. Ele tinha um arranhãozinho na testa, que foi na hora que foram tirar ele. Mas ele tava intacto. E eu entrei. E quando eu olhei ele lá, ele tava dormindo. Era muito difícil. Era muito difícil ver ele ali. E eu me lembro que a gente entrou. O bispo fez uma oração. Quando ele acabou de orar, eu cantei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Eu cantei esse louvor porque eu entendi que desde a quarta-feira Deus já estava me preparando para algo. E algum tempo atrás isso tudo aconteceu, eu tinha visto um caixão na minha cozinha e eu repreendi, né? Eu repreendi, mas hoje eu entendo que era Deus, né, me mostrando, me preparando para o que ia acontecer. E aí a gente ficou lá no velório. Que coisa horrível, irmãos, que coisa horrível. E aí foi muita gente. E quando foi no outro dia, foi se aproximando a hora do enterro. E eu me lembro que o bispo começou a fazer a cerimônia fúnebre. Cantamos muitos louvores porque ele amava. Escolhemos os que ele mais amava cantar. Nós cantamos. E a cerimônia continuou, o bispo trouxe uma palavra linda. E quando foi chegando no finalzinho, que as pessoas vieram para poder fazer a última despedida, eu não aguentei, eu comecei a gritar. Eu pedi às pessoas, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. E aí me levaram pra salinha lá na igreja e começaram a medir minha pressão. E a minha pressão subiu, meu pulso subiu, não achava, não tinha pressão alta, não tinha pressão baixa, eu não conseguia falar. Eu fiquei paralisada, eu não conseguia reagir. Eu fiquei assim alguns minutos e depois eu fui voltando assim. E nós fomos pro enterro, né? Saímos aquele monte de carro, como meu filho era amado, como ele era querido. E nós fomos. Quando chegou lá, meu esposo foi para poder levar o caixão.
né? Muitas pessoas. E eu me vi sozinha, buscando forças em Deus pra subir, pra ir. E eu me lembro que eu pensava que ia ser a caminhada mais difícil da minha vida. E eu comecei a ir, e de repente eu senti uma mão pegando a minha mão. E quando eu olhei pro lado era o bispo, e eu nunca vou esquecer. Ele falou comigo assim: filha, eu tô aqui contigo, vamos junto nessa caminhada. E a gente subiu. Quando chegou lá, pediram pra abrir o vidro, porque tinha algumas pessoas do Rio que não tinham conseguido chegar a tempo. A gente abriu e eu me lembro que fechou pra enterrar. E eu abracei aquele caixão. Eu sabia que o espírito não estava mais ali, mas era o último momento que eu tinha com o corpo do meu filho presente. E eu me lembro que eu abracei aquele caixão e eu cantei a música que ele tinha cantado na quarta-feira. E eu comecei a cantar. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raia. E eu dei uma palavra. Pedi para as pessoas não ficarem tristes, porque o Pedro Manuel não gostava de ver gente triste. E terminou aquele momento. A gente foi para casa da Catarina e do seu Fernando, que nos abrigaram. As pessoas da minha família, os meus irmãos, a minha sogra também queria abrigar a gente, mas eu queria ficar o mais longe possível da minha casa, porque eu sabia que ia ser muito difícil pra mim, pra minha sogra, pros meus irmãos, ia ser uma situação muito difícil. E nós ficamos ali durante uma temporada, até que um dia a pastora Josi foi lá e ela me contou o que o Pedro falou pra ela aquele dia no hospital. E eu vou ler aqui pra vocês. Depois eu vou fazer um print e vou colocar aí na tela. E ela mandou. No mês de novembro, ela escreveu dezembro, mas é novembro, tá? No mês de novembro, o Pedro ficou doente e precisou ser internado no hospital, e Jaque me ligou, e eu disse que estava indo para lá encontrar com eles. E era uma tão incrível conexão que quando eu cheguei no pronto-socorro, eu disse: vim te buscar para te levar pro quarto. E na hora o maqueiro chegou para levar eles pro quarto. Aí o Pedro Manuel, rindo, disse: mãe, minha tia tem superpoderes. E fomos pro quarto. Os dias foram passando e um desses dias, que não me lembro bem quantos dias já estava internado, na hora que acabou a visita eu estava para ir embora. E Jaque me pediu para ficar com ele enquanto ela ia ao banheiro. Nesse momento, ele estava brincando com um tablet sentadinho. Ele parou, me olhou, me abraçou na cintura e disse: tia, quero te perguntar uma coisa. E ela disse para ele: pode falar, filho. Você acha que minha mãe vai ficar muito triste quando eu sentar na mesa com Jesus? Coloquei a minha cabeça em cima da dele com as lágrimas rolando e eu disse: filho, até eu vou. Mas por que você está dizendo isso? E aí ele disse para ela: porque eu vou sentar na mesa com Jesus. E sorriu. Tia. E ele falou com ela: tia, não deixa minha mãe ficar chorando muito não, tá? Cuida dela.
E ela disse: eu sabia que algo no mundo espiritual estava sendo marcado e selado ali naquele momento. É aquele tipo de experiência que você sente uma urgência de ir para a cruz. Jaque saiu do banheiro e perguntou o que foi, e ele disse: nada não, mãe. Abracei ela, depois abracei ele, me despedi dos dois e saí num turbilhão de emoções. Chorei muito aquele dia indo para casa nos pés da cruz, porque não sabia o que estava acontecendo nem o que iria acontecer adiante nos próximos dias. Mas algo saltava dentro de mim. Não contei nada para ninguém. Depois de mais alguns dias, ele teve alta do hospital. E no dia que aconteceu tudo, cheguei na casa de Catarina e vi a Jaque cheia de lama. E fomos pro banheiro para ela tomar banho e eu só me lembrava dele dizendo: tia, não deixa ela chorar muito, não. Cuida dela. Era uma enorme dor e uma certeza incrível e acalentadora. Deus sempre esteve presente em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis. Não foi nada fácil viver o processo, mas creio que até hoje ainda não é. Mas temos uma certeza, um legado foi deixado para as próximas gerações. Mas ele era uma criança, sim, mas Deus está disposto a tornar uma ferramenta de acesso aos corações quem se colocar na rota de colisão com ele, e ele tinha disposição e entrega. E o Pedro estava o tempo todo querendo o céu. Ele viveu intensamente com Jesus enquanto esteve aqui na terra. Foram passando os dias e aí as acusações começaram. O inimigo é muito sujo. Eu tive que lidar com a maldade de muitas pessoas que disseram que eu saí de casa, deixei ele sozinho em casa, que por isso que ele morreu, que eu não estava lá. E eu tenho cicatriz pelo meu corpo todo, né? Quem foi no velório viu que eu tava com curativo na cabeça, no braço, no pé, né? Mas eu não preciso aqui abaixar o meu casaco para mostrar uma cicatriz, porque os meus amigos, a minha família, Deus sabe tudo que aconteceu ali naquele dia. E as pessoas foram tão maldosas comigo. E até hoje, vira e mexe, eu escuto, né? Uma mentira. Mas o diabo quis usar isso para me atingir muito, muito. E eu me lembro que teve um dia que eu falei com Deus, falei: Senhor, o que eu fiz para poder receber isso? O que eu plantei para colher isso? E eu me lembro nitidamente que o Espírito Santo falou, eu escutei a voz dele, ele falou: tudo que você planta, você colhe, mas nem tudo que você colhe é porque você plantou. O que você fez para merecer o amor que eu te dei? O que você fez para merecer tantas bênçãos que eu já realizei na sua vida? E eu consegui entender que quando chega a hora, quando Deus determina algo, ninguém pode impedir. O Pedro Emanuel não era meu, Pedro Emanuel era do Senhor. Quando ele estava na minha barriga, eu entreguei ele para o Senhor. E ele era de Deus, ele era uma criança muito especial. Eu queria que ele estivesse aqui comigo. Eu tinha muitos sonhos. Eu tinha muitos planos. Mas a palavra do Senhor diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E o Senhor fez a vontade dele. Eu chorei muito aqui, porque é muito difícil ainda para eu voltar lá. E quando eu falo, é como se eu ainda estivesse lá. Mas Deus tem me curado. E eu queria falar para você que tá aí me assistindo, que por mais que eu esteja chorando aqui agora, ainda tem pouco tempo, né? A ferida ainda tá cicatrizando. Eu não perdi só os meus bens, eu não perdi só a minha casa, as minhas roupas, as minhas memórias, as minhas fotos. Eu perdi muito mais que isso lá naquele lugar. Mas o Pedro Emanuel, não perdi, porque eu sei onde ele tá. Eu sei que um dia eu vou encontrar ele de novo. E durante um tempo, eu não queria mais o céu por causa de Jesus. Eu queria ir pro céu para ver o Pedro Emanuel. Até que um dia, o Espírito Santo falou comigo: você só vai conseguir ir pro céu através de Jesus. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E daquele dia pra cá, minha vida começou a se destravar. E eu quero ir pro céu por Jesus, porque eu amo Jesus, porque eu quero ver Jesus. E depois que eu passar um tempo abraçada com Jesus, aí sim eu vou querer abraçar o meu filho, a minha mãe e tantos outros que já estão no Senhor. Mas eu quero o céu por Jesus. E eu quero dizer para você que tá aí do outro lado, que talvez passou por uma perda, né, recente,
com essa pandemia tantas pessoas morreram, eu quero te dizer que há sim felicidade após o luto. Há felicidade no luto, porque quem carrega a minha dor sou eu, não é ela que me carrega. Eu me lembro que um dia eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu tenho tanta fé, mas eu tô com tanta dor. E ele falou pra mim, a sua fé não tira a sua dor, mas faz você andar sobre ela. E eu quero dizer pra você que tá aí do outro lado, que talvez chegou nesse vídeo porque se identificou com o título, porque tá passando por um momento difícil, eu quero te dizer que Deus, ele restaura a vida da gente. Se você me perguntar, mas você não chora mais? Eu choro, mas eu choro com entendimento. Eu choro de saudade, entendendo que Deus fez o melhor, que não teve culpa. Talvez você se sente culpado porque alguém morreu, você se sente culpado por alguma coisa, e Deus é que tem o controle de todas as coisas. Não permita que o inimigo coloque na sua cabeça coisas que não são verdade. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu quero agradecer por você ter passado esse tempo aqui, ter ouvido esse testemunho. Eu espero que esse testemunho edifique a sua vida de alguma forma. E que você saiba que existe uma possibilidade de ser feliz diante de qualquer circunstância. Mas a sua fé tem que estar no Senhor. Se você colocar a sua fé nas pessoas, nos homens, você vai se decepcionar. Mas com Deus não. Porque a gente sabe que Deus faz sempre o melhor. Hoje, Deus me deu mais um filho, que não tira a dor do filho que eu perdi, mas que tem trazido muita alegria para o meu lar, para minha casa. Deus tem colocado no meu coração um amor por Ele, um amor pela palavra dEle. Jesus preenche todos os vazios do meu coração. Todos os vazios do meu coração. E o Pedro Manuel vai estar sempre na minha memória, no meu coração, nas minhas lembranças. Ele faz parte de mim, né? Eu nunca vou esquecer ele, mas eu também nunca vou esquecer a vontade que ele tinha de ver Jesus. Porque, na verdade, o que para mim foi dor, para ele foi a realização de um sonho. E como toda boa mãe, a gente quer ver o filho feliz. E eu quero deixar para você uma palavra que está em Isaías 40, no versículo 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espera no Senhor, espera no Senhor. Enquanto você espera no Senhor, Ele renova a tua força como Ele tem renovado a minha. No último dia 8 de março, completaram 3 anos que o Senhor levou meu filho, né, que eu perdi a minha casa. E eu me lembro que no final do ano passado, Deus falou para mim, ressignifica a data. E eu lancei uma música que chama Confiarei. Confiarei. E talvez você pode pensar, mas você ainda confia? Eu sigo crendo piamente no Senhor. Eu sigo confiando em Deus, entendendo que Ele fez o melhor para mim, para minha família. E eu quero te encorajar a não desistir, não desiste de viver. Talvez você está pensando em acabar com tudo porque perdeu alguém que você ama. Mas em Jesus há uma esperança para você. Eu desejo do fundo do meu coração que o meu testemunho tenha te tocado. E eu chorei muito, porque como eu disse, é muito difícil voltar lá. Mas saiba que eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, mesmo passando tudo que eu passei. Eu não preciso de um remédio para dormir, eu não preciso de nada, eu só preciso do Senhor. É o Senhor que me sustenta. Enquanto eu espero nele, enquanto eu creio e eu confio nele, Ele tem renovado as minhas forças. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse testemunho com alguém, para que Deus também possa edificar outras pessoas. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz caminhar em segurança. Em lugar calmo Ele me faz descansar.